Fala, fala, fala! Você consegue encontrar o segredo escondido nessa cena? E nessa outra? Provavelmente não. Isso porque existem vários segredos em Demon Slayer que simplesmente não dá pra notar assistindo em velocidade normal. Foi exatamente por isso que eu assisti Demon Slayer inteiro em 0.25x de velocidade, só pra encontrar os detalhes mais insanos que você nunca percebeu. Por exemplo, durante o arco do Trem Infinito, quando Tanjiro está prestes a finalizar em Mu, ele usa uma forma da respiração do sol chamada Clear Blue Sky. E logo depois que ele executa esse golpe, se você observar com muita atenção, dá pra ver que o céu fica azul por alguns frames, mesmo sendo noite. Esse é bem difícil de notar, então é normal se você não percebeu. Mas agora olha isso. Depois que Tanjiro passa pela seleção final, dois dos filhos de Kagayo aparecem para parabenizá-lo, um com cabelo branco e outro com cabelo preto. Só que se você avançar até o episódio 22, os dois aparecem com cabelo branco. Isso é erro? Na verdade não. Kagayo tem 5 filhos, e o de cabelo preto simplesmente não está presente nessa cena específica. No episódio 25 da primeira temporada, somos apresentados a Kanai, a antiga Hashira das Flores. Se você reparar no visual dela, vai notar que o casaco e o grampo de cabelo parecem familiares. Isso porque no presente o casaco é usado pela Shinobu, e o grampo foi herdado pela Kanao. As duas mantêm esses itens como uma forma de homenagear a Kanen. Agora esse próximo detalhe é simplesmente triste. Se você observar os trajes de todos os Hashiras, eles são bem normais, exceto o de Gyu, que parece feito de 2 Haoris diferentes costurados. E é exatamente isso. Uma metade pertencia ao Sabito e a outra à irmã dele, Tsutako. Os dois morreram protegendo Gyu, então ele usa partes das roupas deles como tributo. No arco do Trem Infinito, quando Tanjiro entra no trem, se você diminuir a velocidade, dá pra ver uma garota idêntica à Nezuko humana. Mesmo rosto, mesmo cabelo e até o mesmo kimono. Provavelmente não significa nada, mas é um detalhe muito curioso. E nem sempre os segredos estão nos episódios. Às vezes estão nas aberturas. Na primeira opening, exatamente em 1 minuto e 13 segundos, aparece uma arte com todos os Hashiras juntos. Só que dependendo do episódio, essa cena muda. No episódio 2, apenas Gyu aparece. Os outros estão escurecidos. Depois, conforme novos Hashiras são apresentados, eles vão surgindo um por um. No arco do Distrito do Entretenimento, depois que Gyutaro derrota Tanjiro, ele começa a xingá-lo. Se você guardar esses xingamentos e assistir o episódio seguinte, que mostra o passado do Gyutaro, vai perceber que são exatamente os mesmos insultos que ele ouvia quando era criança. Agora olha esse detalhe. Quando Tanjiro está dentro da própria alma, aparecem 6 espíritos guiando ele. Eles representam a mãe, o pai e os 4 irmãos falecidos. Durante a luta contra Daki, Tanjiro corta a perna dela. Quando ela se regenera, as roupas também se regeneram. Só que minutos depois, a Nezuko não consegue regenerar as próprias roupas. Se isso já te deixou confuso, deixa o like que agora vem a parte mais insana. Muitos fãs acreditam que as roupas da Daki são, na verdade, parte do próprio corpo dela. Outro detalhe, quando Daki vê o reflexo do Yorichi em Tanjiro, os olhos dele ficam totalmente brancos. Logo depois, por um frame, os olhos do Tanjiro também ficam brancos. E se você reparar nas espadas dos Hashiras, vai notar que todas têm uma gravação escrita: Destruidor de Demônios. Essa inscrição só aparece quando alguém alcança o nível Hashira. No episódio 14, enquanto Tanjiro e Zenitsu estão na Casa das Glicinhas, por um momento dá pra ver o corvo do Tanjiro e o pardal do Zenitsu no telhado, vigiando a área. E lembra dos 3 donos das casas infiltradas na segunda temporada? Eles aparecem escondidos na abertura, bem antes de serem apresentados oficialmente. Agora um detalhe minúsculo. Na seleção final, a espada do Tanjiro aparece azul, mas depois descobrimos que a espada dele deveria ser preta. Isso acontece porque ele estava usando uma espada antiga do Urokodaki, e as espadas Nichirin só mudam de cor na primeira vez que o dono segura. As corujas mensageiras dos Hashiras também têm acessórios únicos. A de Tengen usa colar e brincos. A de Mitsuri tem enfeites em formato de coração. A marca na testa do Tanjiro também muda de formato. Ela deixa de parecer uma cicatriz e vira algo mais parecido com uma marca. Isso acontece pela primeira vez no episódio 6. O casaco do Hashira da Pedra, Gyomei, tem uma frase escrita: Namu Amida Butsu, que significa algo como: Eu confio no Buda da luz infinita. E se você comparar as mãos do Tanjiro no episódio 1 com as mãos dele depois do treinamento, dá pra ver que elas ficam cheias de cortes e marcas, e isso se mantém até o fim do anime. No arco da Vila dos Ferreiros, aparece uma garota idêntica à irmã do Genya em um flashback. O mais louco é que cronologicamente ela ainda estava viva naquela época.
No primeiro episódio do anime, um dos irmãos do Tanjiro aparece segurando um machado. Mais tarde, quando o Tanjiro foge com a Nezuko, ele está com o mesmo machado na cintura. É o mesmo que ele usa depois contra a Gyu. O demônio Gyoko usa vasos diferentes para cada técnica. Cada ataque vem de um vaso específico, com design próprio, em 0,25x. Na reunião das luas superiores, quando o Doma regenera o rosto, dá pra ver em câmera lenta. Primeiro os ossos, depois músculos, depois a pele. No início do anime, as marcas na neve não são erro de animação. Tanjiro estava tão cansado carregando a Nezuko que começou a arrastar os pés. Tengen salva Tanjiro usando apenas 2 dedos, porque estava segurando armas nas 2 mãos. E na casa do Urokodaki, aquelas pedras no telhado existem de verdade. Eram usadas no Japão antigo para evitar que o vento destruísse as casas. O símbolo do ataque do Akaza parece um floco de neve, porque, quando humano, a noiva dele usava presilhas em formato de neve. Mesmo sem lembrar do passado, ele recriou isso inconscientemente. E agora me diz, quantos desses segredos você realmente já tinha percebido? Se você quer a parte 2 com detalhes ainda mais absurdos, segue o canal, porque o próximo nível é coisa que nem os fãs mais hardcore notaram.